Você na zona mista, eu vou usar uma própria frase. Que show, hein, pai? Seria o show aí, viu? Valeu, Xará, valeu. Um abraço para você, pro Alê. Cruzeiro que não perdeu atletas, né? Para essa partida contra o Flamengo. Tinha que ser esse tema também, essa fala, pelo menos uma notícia boa pro Lucas e pro Cássio, eles falando do grupo também do Cruzeiro que estava pronto, mas é uma boa notícia não perder Caio Jorge, não perder Fabrício Bruno para um jogo tão difícil que vai ser na quinta, né, Romano? É isso aí, era a grande preocupação, a gente falou isso durante a semana, porque eram 7 jogadores, 5 titulares. Então, assim, tinha essa preocupação. Agora, foi importante a fala do Lucas Silva, por tudo que ele representa, por ser o capitão, por ser o líder, o Alê. Não sei se você concorda, ele dizendo o seguinte, não entramos preocupados, quem estava pendurado não entrou preocupado em tomar esse cartão. Eu acho que isso é fundamental, até a gente chegou a especular durante a semana se o Léo Jardim pouparia alguém, e a resposta, acho que unânime aqui, foi que não pouparia, porque sabe da importância também do jogo contra o Vasco, né? Aliás, o Lucas, para mim, foi o melhor jogador do Cruzeiro na partida. E aconteceu uma coisa no primeiro tempo, que eu acho que justifica as apostas do Léo Jardim no segundo tempo. Você vê como é que são as coisas, né? Teve jogo que o Cruzeiro ganhou e eu fiz ressalvas, no meu modo de entender, a atuação do Léo Jardim, principalmente na demora para trocar. Então teve jogo, inclusive, que ele trocou nos acréscimos, né? E eu acho que... O jogo do Santos, não foi? O Santos, o próprio... Mirassol. Isso. Então, alguns jogos que ele trocou nos acréscimos. E hoje, mesmo sem o Gabigol, sem o Sinisterra, que são talvez ali as primeiras opções para o ataque, ele tomou uma atitude corajosa. E ele entendeu o que é o jogo. Por quê, o Romano? Com o Christian e com o Wanderson, você tem dificuldade. Você tem várias vantagens, muitas vantagens, várias vantagens, principalmente no momento defensivo do time, na recomposição, na compactação. Tem muitas vantagens, até para dar mais liberdade para Matheus Pereira e para Caio Jorge brilharem. Mas quando você precisa deles para atacar, na maioria das vezes eles não vão, né? E hoje aconteceu isso. E o time ficou muito preso, porque o Matheus Pereira não fez um grande jogo, e é normal, e pode acontecer. E o Caio Jorge não foi bem alimentado. Foi muito bem marcado e não foi bem alimentado. Não foi uma partida nível Caio Jorge, que está brigando para ser o melhor jogador do campeonato, além de artilheiro, né? Artilheiro do Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil. Então, quando esses dois têm um bloqueio, que você vai normalmente para os jogadores de lado, você não tem criatividade, você não tem habilidade, você não tem, agressividade, você não tem ajuda. Mas você tem outras ajudas. E tá tudo bem. E é isso aí. E contra o Flamengo, inclusive, se eu sou o treinador, eu não penso nenhuma vez em colocar o Christian e o Wanderson. Contra o Palmeiras, então, nem se fala, sabe? E contra outros times que têm uma parte técnica apurada, que tem um bom futebol, mas quando você precisa atacar o adversário, agredir o adversário, tem dificuldade. Então, por isso que ele já volta para o segundo tempo com o Arroio no lugar do Wanderson. E, na sequência, ele coloca o Mateuzinho no lugar do Christian. E o Mateuzinho errou, sim, mas eu não vou classificar a carreira dele como fracassada porque ele cometeu um equívoco. Para mim, eu vou continuar... E, assim, respeito muito a opinião de todo mundo, mas eu não tenho dúvida que o Mateuzinho é melhor que o Christian. Mas não tenho nenhuma dúvida. O cara pode... Eu entendo os motivos que o Christian é o titular. Falei que seria no meu time aqui para jogar contra o Flamengo. Mas, tecnicamente, de riqueza, de recurso, eu não tenho dúvida. Não é porque ele errou aqui que eu vou falar que o cara não joga bem. Mas, Ale, o Lucas Silva falou sobre isso, né? Ele falou que o erro começou em deixar o Vasco sair jogando da defesa, né? Exatamente. Então, assim, o Matheus Henrique, ele foi só a ponta do iceberg. Mas o negócio começou lá embaixo, né? Que é o papel, inclusive, muito bonito, né? Muito louvável de um capitão, de um líder, né? Com certeza. De um líder, né? E aí é mais uma bola longa. O primeiro gol sai de uma bola invertida e o segundo gol sai de uma bola longa, do campo de defesa, que essa bola vai... na verdade, era uma bola que era do Kaique, que ele não consegue fazer o domínio, o corte, não consegue tocar na bola como deveria. A bola sobra ainda para você ver como as coisas acontecem, né?
O Mateuzinho estava fazendo a cobertura do lateral. E aí ele acha que está soberano na jogada, domina para dentro para sair jogando, porque o time estava perdendo. E o Paulo Henrique estava acreditando ainda que pudesse dar alguma coisa e deu, né? Mas, de qualquer maneira, o que faz o Léo Jardim com essa identificação com relação ao Christian, ao Wanderson, e também entendendo que o Matheus e o Caio Jorge não estavam conseguindo jogar. Quem estava armando o time eram os volantes, principalmente o Lucas. Né? E realmente aí não é a função dele, embora ele possa colaborar como fez. Ele pega e coloca o Arroio de um lado e o Mateuzinho do outro. Pô, tá errado ele? Eu não acho. A coisa... ele botou o Mateuzinho e o Mateuzinho falhou no lance do gol. Ele mexeu errado. Não acho. É uma coisa que pode acontecer. Pode acontecer. Tá sujeito a isso. Mas eu acho que ele foi bem. E depois, embora o jogo tivesse acabado... Não, claro, tinha muita coisa para acontecer, muitos minutos. Mas para mim o jogo acabou no 2-0. Ele continuou tentando de forma valente. Colocou o Marquinhos... E aí colocou o Mateuzinho para jogar como segundo homem de meio campo ao lado do Lucas Silva. Depois colocou o Marquinhos na lateral e colocou o Bolassi. Ele foi tentar. Ele foi deixar a equipe mais agressiva. Então, o Léo Jardim, ele fez a parte dele. Eu acho que ele fez a parte dele. Mas acontece de um jogador que é muito bom errar, de um jogador que é muito regular, como é o Kaique, errar. Dos dois principais nomes do time não conseguirem jogar, ou pela marcação adversária, ou porque não estavam numa noite tão inspirada, né? Então acontece, são circunstâncias do jogo e do campeonato principalmente. Então acho que o torcedor do Cruzeiro, claro que está chateado, porque podia passar o sábado na liderança do Brasileiro, mas vou repetir aqui uma brincadeira que eu faço, mas com fundo de verdade, ô Romano. E eu, normalmente, sou bem xingado por causa disso. Começa o campeonato, não. Vou até um pouquinho antes. Cruzeiro é eliminado nos pênaltis pro América no Campeonato Mineiro. Semifinal, ok? Semifinal do Mineiro. O América passa nos pênaltis. O América, que está lutando para não entrar na zona do rebaixamento novamente. O Cruzeiro é eliminado na semifinal do Mineiro. Nas penalidades. Você chega pro torcedor do Cruzeiro ali, antes de começar o Brasileiro, fala assim, quando chegar 25 rodadas do Brasileirão, você vai estar em segundo lugar. Aquele que quer ser mais crítico, em terceiro lugar por pontos perdidos, porque o Palmeiras nesse momento tem 3 jogos a menos, mas segundo ou terceiro lugar. E está na semifinal da Copa do Brasil, tendo inclusive o artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Você assina, você quer... Lógico que o torcedor ia querer, pô. Claro que o torcedor ia querer. Ele tá me xingando porque ele falou, mas a gente podia ser líder. Tudo bem, claro que podia. Podia mesmo. E pode ainda, inclusive, na quinta-feira se recuperar. Tem muito campeonato pela frente. Mas é uma grande... Poxa, o Romano, fora de casa, o Cruzeiro não perdia 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro, com 5 vitórias e 3 empates. Não, você quer saber qual foi a última derrota? Se for em todas, foi contra o Palestino. Dia 24 de abril. 24 de abril, tem 5 meses. E outra coisa, foram 12 jogos, 8 vitórias, 4 empates. Duvido, se você perguntasse na rua, saísse na rua, falasse assim, você torce pra quem? Pro Cruzeiro? Você lembra qual foi a última derrota? O cara nem lembrava. Que foi inclusive contra o Bragantino, e numa circunstância, porque o Cruzeiro só tinha perdido 2 vezes como visitante, né? Foi na segunda rodada pro Internacional, quando o Jonathan Jesus foi expulso injustamente, e aí o Cruzeiro jogou o jogo inteiro com um jogador a menos e perdeu de 3-0. Aí depois, quando o Léo Jardim muda o time, que é aquela mudança radical e tudo, que pegou todo mundo de surpresa, que foi a virada de chave do Cruzeiro, foi contra o São Paulo no Morumbi. Foi quando ele mudou o time. Tirou os medalhão e tal, não sei o quê. Na sequência, o Cruzeiro faz uma das melhores partidas do ano, que foi no Mineirão, 3-0 contra o Bahia. O Bahia não viu a cor do caroço. Só que como tinha muito jogador que estava sem jogar, Christian, Lucas Silva, o terceiro jogo foi contra o Bragantino em Bragança. E aí o time sentiu a perna pesada, 1-0 para o Bragantino. Foi essa a última derrota do Cruzeiro como visitante no Campeonato Brasileiro. E essa foi a terceira. Então é muito impressionante que o time consiga ficar todo esse tempo sem perder fora de casa. Sabe? Pontuando, ganhando na maioria das vezes. E hoje não deu, hoje não foi.
e faz parte. Mas, repito, a campanha do Cruzeiro é de bater palma, é de aplaudir. Pode acontecer muita coisa no campeonato, sim. Tem a Copa do Brasil quando acabar o Campeonato Brasileiro, em que o Cruzeiro tem todas as possibilidades. Então, não é uma derrota, não é um jogo um pouco abaixo que vai manchar tudo isso, né, Romano? E quem garante que o Flamengo vai ganhar do Corinthians amanhã? Ninguém garante. Né? Ninguém garante. Até porque o Felipe Luiz já falou que tem vários jogadores que estão cansados, porque tiveram uma batalha lá contra o Estudiantes na Argentina, a descarga emocional também, enfim, viagem. Então tem jogador que não vai jogar. E também, evidentemente, o Corinthians tem o seu valor, né? Principalmente diante da sua torcida. Não é um adversário simples. Assim como também o Bahia, que vai receber o Palmeiras, que precisa se reabilitar na competição, também é um time muito forte. Também é um time muito forte. Vai ser uma parada indigesta pro Palmeiras. Lembrando que, isso é muito importante, o Palmeiras e o Flamengo ainda tem, no mínimo, eu acho que serão 3, mas tem no mínimo 2 jogos de Libertadores pela frente. Eu acho que serão 3. E nesse período, Romano, em que o Palmeiras disputou a Libertadores e o Flamengo também quartas de final, num recorte de 3 jogos entre essas partidas da Libertadores, o Cruzeiro ganhou 9 pontos, foram as 3, na verdade o Cruzeiro vem de 4 vitórias seguidas, mas foram as 3 vitórias seguidas nesse recorte. O Palmeiras ganhou 7 pontos de 9 e o Flamengo ganhou 5 pontos de 9. Então, assim, por mais que eles tenham elencos incríveis, e tem mesmo, mas você tira um Flaco Lopes, um Vitor Roque, um Andréas Pereira, você tira um Jorginho, um Saul, um Arrascaeta, você tem um impacto, lógico que você tem, pô. Com certeza. Então isso pode acontecer também na fase semifinal, né? Exatamente. Olha, esse é o pós-jogo Itatiaia 7K. E como informação, viu? Ontem, pessoal de organizada do Corinthians foi dar prensa nos jogadores, inclusive. Então, ou seja, vai ter que comer grama amanhã contra o Flamengo. E tem outro negócio também, viu, torcedor do Cruzeiro? Se a conta da CEMIG vier alta, azar. Liga o secador, vai secar o Flamengo, né não, Ale? Você não tem a dúvida que domingo à noite o pessoal vai tá de olho lá. Já estaria, né? Porque é um grande clássico do futebol brasileiro, 2 grandes torcidas. Então já chama atenção para quem gosta de futebol. Já chamaria atenção normalmente porque o Flamengo é o próximo adversário do Cruzeiro. E ainda mais nessa disputa aí, ponto a ponto, cabeça a cabeça. Com certeza o torcedor vai fazer a parte dele, que é dar uma secada e torcer para o Corinthians. Não é uma tarefa simples torcer contra o Flamengo, mas você vê, foi lá o Estudiantes, que tem um orçamento muito menor, que tem um time mais modesto, e conseguiu uma vitória. Não conseguiu a classificação, mas conseguiu uma vitória. Para ficar mais próximo, inclusive, o Vasco da Gama, esse Vasco da Gama, empatou o jogo com o Flamengo, fazendo um bom primeiro tempo, no segundo tempo tendo um pouco mais de dificuldade, quando o Felipe Luiz coloca alguns titulares, mas esse Vasco da Gama empatou com o Flamengo. Então, o Campeonato Brasileiro ele é difícil, mas não é só para o Cruzeiro, não, é para todo mundo. E pode acontecer com o Flamengo amanhã. Ale, o brasileiro hoje, né, o Campeonato Brasileiro, você tem o Flamengo liderando com 51 pontos, e o Flamengo ainda joga, a gente estava falando isso, contra o Corinthians. Tem o Cruzeiro em segundo com 50, o Palmeiras é o terceiro com 49, o Palmeiras que vai jogar contra o Bahia. Aí tem o Mirassol com 42, Mirassol que nesse momento está perdendo para o Atlético por 1-0. Botafogo tem 40, Botafogo faz clássico contra o Fluminense, jogo que você confere aqui na Itatiaia, tá? A Itatiaia transmite amanhã com Antônio Carlos, o Canhão, o clássico carioca, Fluminense e Botafogo. O Bahia aparece em sexto com 37, Bahia enfrenta o Palmeiras. O São Paulo tem 35 na 7ª posição. O São Paulo vai jogar só na segunda-feira contra o Ceará. E aí tem uma expectativa para saber como vai se portar o São Paulo depois da eliminação para a LDU, né? 2 derrotas, uma delas em casa, com o Crespo, Ale, cravando depois do jogo de ida que ia classificar, né? Ele cravou que ia classificar, né? Falou mesmo, ele falou. A minha mãe falava, o peixe morre pela boca. É isso aí, é isso aí.
Tem um negócio também, né? Quem fala muito dá bom dia cavalo. Tem um ditado mineiro que é assim. Quem conversa muito dá bom dia cavalo. Ou então São Paulo é o 7º com 35. Fluminense é o 8º com 31. Joga o clássico contra o Botafogo. O Bragantino também tem 31. E o Bragantino amanhã vai receber o Santos. Recebe o Santos em Bragança Paulista. Você tem depois o Grêmio, o Corinthians com 20... Aliás, perdão, em 10º o Vasco com 30. Esqueci que o Vasco tinha subido. O Vasco subiu 3 posições com a vitória, hein? O Vasco é o 10º com 30. O Corinthians é o 11º com 29. Pega o Flamengo. Se vencer, vai a 32. Pula para 8º. O Grêmio tem 29. O Grêmio joga às 11 da manhã, tá? Joga às 11 da manhã na Arena do Grêmio contra o Vitória. O Grêmio tem 28. Pode ir a 30. O Grêmio tem 29, pode ir a 32. O Ceará é o 13º com 28. Joga segunda-feira. O Atlético está subindo 2 posições, é o 14º com 28. O Internacional empatou com o Juventude, é o 15º com 28. O Santos, que joga contra o Bragantino, é o 16º com 26. O Juventude subiu uma posição dentro do Z4, com um empate com o Internacional, é o 17º com 22. O Vitória é o 18º com 22. O Vitória vai jogar com o Grêmio amanhã, 11 da manhã. O Fortaleza venceu o Sport por 1-0. É o 19º com 21. E o Sport é o lanterna com 14 pontos ganhos. O Sport tem jogo a menos, mas é um negócio assim, estarrecedor, Alê. São 23 rodadas, só 14 pontos. Só 2 vitórias na competição tem o Sport, né? É impressionante, né? Contra o Grêmio como visitante, contra o Corinthians a única vitória como mandante. E ainda você estava vendo a classificação, estava passando, né, para o nosso telespectador a classificação, estava lembrando uma coisa aqui que a gente tem comentado e que vai de encontro também às opções, as características que tem esse time do Cruzeiro. Você pegar os 8 primeiros colocados, o Cruzeiro não perdeu para nenhum. Exatamente. Para nenhum. Essas 5 derrotas que você citou é para essa turma que está abaixo disso. O primeiro que o Cruzeiro perdeu, e numa outra circunstância, né, foi para o Bragantino por 1-0. A gente falou sobre isso agora há pouco. Mas o Bragantino estava lá em cima. Lá em cima. Agora o Bragantino tem uma vitória nas últimas 11 rodadas. Mas, de qualquer forma, dos 8 primeiros, que é a turma que está brigando por classificação ali, de repente, se o Brasil tem um campeão da Libertadores, acho que tem, né? Vira G9. Aí você vai os 8 primeiros. O Cruzeiro não perdeu para ninguém. Então perdeu para o Santos, que está brigando lá embaixo, para o Ceará, que está brigando lá embaixo, para o Inter, que está brigando lá embaixo, o Bragantino, que está em baixa, e o Vasco, que está brigando lá embaixo. São as 5 derrotas do Cruzeiro no campeonato, que o Cruzeiro, que já tem 15 vitórias, já tem uma vitória a mais do que no Campeonato Brasileiro de 2024. Já tem uma... No campeonato ainda tem muita coisa para acontecer. O Cruzeiro já tem uma vitória a mais do que teve em toda a temporada passada no Brasileirão. E com esses 50 pontos aí, o Romano, podia ter acontecido hoje, infelizmente não aconteceu. Com mais 2 pontinhos, quer dizer, com mais uma vitória, já ultrapassa o número de pontos da temporada passada, quando ficou na 9ª colocação. Então, sabe, o torcedor tá triste, é verdade, e tem que ficar triste mesmo, porque esperava um resultado positivo, mas a campanha, ela continua sendo muito boa, viu, Romano? Excelente a campanha. Acho que no fundo, o torcedor do Cruzeiro sabe que a campanha é muito boa. Fica chateado pela derrota hoje, porque poderia dormir na liderança e meter pressão em cima do Flamengo. Mas o torcedor sabe da campanha que o Cruzeiro está fazendo. Olha, esse é o pós-jogo Itatiaia 7K. Ale, nós estamos caminhando para o final da jornada, mas vamos passar ali para o time do Cruzeiro aqui, eu quero a sua análise. Cruzeiro começou com Cássio, William, Fabrício, Bruno, Jonathan Jesus, depois João Marcelo, Kaique, depois Bolassi. Como é que você analisa o sistema defensivo do Cruzeiro? O Cássio não teve culpa nos gols e também não participou tanto, porque o Vasco também não chegou tanto, né? Então, teve uma defesa, inclusive, importante, mais uma boa cobrança de falta do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho que, claro que não é aquele do
do seu melhor nível, mas é o melhor nível que ele já jogou no Vasco da Gama. E que já ajuda demais. É um meia clássico, é um cara que tem um toque diferente, um drible, e bateu uma falta muito boa que o Cássio pegou. O William, discreto. Fabrício Bruno, abaixo do seu nível Fabrício Bruno de ser. Inclusive, acabou errando uma bola que normalmente ele não erra, que dificilmente a gente vê ele errar, né? Mas o Matheus França acabou roubando o caroço dele ali, o Matheus França que entrou no final, que jogou com o Fabrício Bruno no Flamengo, inclusive. Mas é um pouquinho abaixo do nível dele, Fabrício Bruno. Jonathan Jesus, sem ritmo de jogo, não fez uma grande partida. E o Kaique realmente foi mal. Aí o meio campo teve Lucas Romero, depois Marquinhos, Lucas Silva, Christian, depois o Matheus Henrique e o Matheus Pereira. E a meiuca do Cruzeiro? O Lucas Silva foi o melhor desses aí. O Matheus Pereira, até nos primeiros minutos, sofreu uma falta ali do Verrete, estava tentando participar um pouco mais, mas não fez um grande jogo, ainda teve possibilidade de finalizar, não conseguiu pegar bem na bola, não foi o criador de jogadas, não alimentou o Caio. Hoje não foi um bom dia para o Matheus. E o Lucas Romero também não teve aquela pegada que a gente normalmente vê. O Lucas Silva aqui ficou mais com essa responsa aí de criação, de armação, de organização do time. Depois, inclusive, ele vira primeiro volante com as mudanças que você falou aí. Como termina o time do Cruzeiro, que teve ainda o João Marcelo, e que legal que o João Marcelo voltou, é um cara muito bacana, tem uma relação muito próxima do João, e torço muito por ele, que legal que ele está de volta, mas praticamente não tocou na bola, né? Mas terminou ali com o João Marcelo na zaga, e quem fez a lateral esquerda, terminou na lateral esquerda, foi o Marquinhos. Aí Lucas Silva de primeiro, Mateuzinho de segundo, Matheus Henrique de segundo e o Matheus Pereira de terceiro homem do meio campo para ter um ataque com Bolaci, Arroio e Caio Jorge. Foi assim que terminou. Mas nesse meio todo aí que você falou, nessa turma toda, o Lucas Silva para mim foi o melhor. E aí lá na frente, Wanderson, depois o Arroio e o Caio Jorge. Aquilo que a gente está falando já há algum tempo, né? E que o torcedor que é mais atento já sabe, né? O Christian e o Wanderson têm a sua importância, evidentemente. Principalmente nesse equilíbrio do time, no momento defensivo. Mas ofensivamente, são escolhas que você faz, né? Então, para você ter o time mais equilibrado, você faz opção por esses dois de lado. Mas, evidentemente, quando você precisa de um pouco mais de genialidade, de surpresa, né? De criação, para alimentar o ataque, você não vai ter. E tá tudo bem, e é isso aí, e ok. Faz tempo que a gente fala isso já. E hoje eles não conseguiram, como atacante, funcionar, né? E ok, tá tudo bem. Contra o Flamengo eles podem fazer uma grande partida. Aliás, esses dois e esse modo do Cruzeiro jogar, ele é feito para esses jogos. Para os jogos contra o Flamengo, contra o Palmeiras. Quando você precisa ser protagonista do jogo, aí você poderia pensar em mudanças. Ele fez até essas mudanças durante o jogo, botou o Arroio ofensivamente fez mais que o Wanderson e que o Christian. Defensivamente ele não tem a mesma competência, a mesma característica, mas ofensivamente sim, o Bolaci não conseguiu muito. O Caio Jorge muito bem marcado, pouco alimentado ou mal alimentado, lutou, brigou, mas não conseguiu. Hoje não conseguiu não, o Caio Jorge, que está brigando para ser, além do artilheiro, o melhor jogador do Brasileirão. E o Mr. Leonardo Jardim? O Romano, e aí assim, eu não vou cair nessa não de falar, não, então ele perdeu, não vale nada. Confesso que eu faria as mesmas alterações que ele fez, faria as mesmas, e a gente até falou sobre isso no intervalo. Talvez, inclusive, colocando o Mateuzinho, que cometeu o erro do segundo gol, colocando já no intervalo, porque daí talvez ele tivesse tempo de aquecer e tal, mas faria as mesmas alterações. Gostei do Léo Jardim. Infelizmente, o futebol tem disso, né? Talvez se o Mateuzinho não tivesse entregado o gol, cometido o erro ali, a falha, com essa formação, com o Mateuzinho e Arroio, o time mais técnico, né? Mais agressivo, inclusive, que pudesse chegar ao empate, mas o futebol tem dessas, ele acabou errando, saiu o gol e meio que o jogo acabou, mas eu vou aprovar, sim, a coragem, a ousadia. Cobrei muito do Léo Jardim que ele fizesse as alterações um pouquinho mais rápido
e não vou condená-lo de jeito nenhum porque ele tomou as atitudes.